Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai estar entrando aí. Fala, André. Beleza, cara? Tranquilo? A gente está aguardando um pouquinho aí o pessoal entrar, ó. A Cíntia está entrando aqui, a doutora Cíntia já vai nos atender. Então eu vou pedir o pessoal para aguardar um pouquinho só, tá? Para que a gente possa começar a live. E desde já, eu quero agradecer aí a presença do pessoal que está entrando, ó. E o pessoal da Bolsa ali, a Vitória. Legal, legal. Carol, seja bem-vinda. E sejam todos muito bem-vindos. Vai ser minha primeira live, né? Então vocês vão ter que perdoar um pouquinho os erros aí que aconteceram, beleza? É, Bom, pessoal, eu vou esperar, a gente vai esperar só um pouquinho. A doutora Cíntia tá para solicitar aí. Fala, Marina. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda também. Isso aí. Vamos esperar, o pessoal tá entrando. Obrigado pela presença de vocês, é uma satisfação enorme, tá? É muito legal saber que você está tirando esse tempo teu, né, para poder bater um papo aqui com a gente, né? Opa, o Jean tá aí. Fala, Jean. Beleza, Jean? Obrigado por estar presente. Isso aí, pessoal. E então, como eu estava falando, a gente vai hoje, né, comentar um pouquinho exatamente sobre o assunto que a gente preparou para vocês, que é exatamente sobre a questão de traumas e crenças que advêm dos processos lá da infância, né, de rejeição e abandono. Então a gente vai estar discutindo um pouco, trazendo um pouco de informação e eu espero que vocês gostem, né? E é isso aí, já compartilha aí. Ei, Laís, tudo bem? Obrigado, doutora Laís. Fala, Lucas. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então a gente vai, pessoal, começar a falar alguma coisinha inicialmente. Obrigado, Laís. Obrigado, doutora. E a presença da nossa turma aí na nossa live. Obrigado de coração. E a gente vai começar a conversar então. E eu vou começar desde já a pedir para que daqui a pouco a doutora Cíntia deve estar entrando e fazer uma perguntinha para todo mundo que já está presente, né? Ó, a doutora Cíntia vai entrar agora, então nós vamos vivo com ela e a gente vai começar a bater um papo. E a primeira coisa que a gente vai perguntar, como é que está a vida de vocês? Né? Como é que está aí as suas metas, quais que são as decisões, né? A doutora Cíntia está entrando agora, eu vou abaixar um pouquinho, corrigir um pouquinho aqui o meu celular, para que eu não possa estar visualizando, acho que ficou. Boa noite, doutora. Como Olá, vai? boa Olá. noite. Boa noite, tudo bem? Seja Como vai? Tudo bem-vinda. bem? Graças a Deus, bem. E você, como está? Tudo bem. Bem Que empolgada bom. para essa nossa live. Vai ser muito Bacana. boa, com certeza. Legal. Olha aí, a Erni entrando, a Carol, o pessoal da estética. Pessoal, a doutora Cíntia é a nossa psicóloga da clínica da SHC e ela trabalha com a parte de constelação familiar, é consteladora, e vai estar junto com a gente nos seminários, né, de inteligência emocional, que no dia 28 e 29 de maio nós vamos estar fazendo presencialmente aqui no MAB, no Centro de Convenções do MAB. E eu vou estar fazendo outras palestras depois sobre inteligência emocional e vamos começar hoje aqui falando um pouco do assunto. Por isso é que eu convidei a doutora Cíntia, ela vai estar presente com a gente. Seja muito bem-vinda, doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite, doutor João. É um prazer sempre aí. A gente está nessa caminhada e sempre muito aprendizado. Com Com certeza. certeza. Então, Cíntia, eu me permita chamar assim, já que a gente está aqui diante de um processo de Mourão Coach, né, de inteligência emocional, Com e eu estava falando certeza. para o pessoal, como é que está a vida da pessoa, como é que estão as suas decisões diante da vida. E eu vou começar com uma pergunta que a gente começa sempre nas nossas palestras. Por que algumas pessoas têm sucesso na vida
e outras não. Né? Não é uma boa pergunta para a gente fazer para o pessoal, para saber por quê, né? Por que que às vezes a pessoa não tem nem o ensino médio e consegue prosperar financeiramente, enquanto às vezes outras pessoas de nível muito superior ainda estão patinando na vida, né? Não que haja algum demérito disso, mas por que que isso acontece? Por que que às vezes a pessoa é obesa, ela não consegue, ela luta contra a balança todo o tempo, emagrece, engorda e não consegue, né, chegar naquele corpo que ela deseja. Por que que algumas pessoas, muitas vezes, têm relacionamentos de casais e vivem brigando, não conseguem ter uma relação legal, às vezes é pancadaria, briga, divórcio. Você que trabalha bastante com essa parte de constelação familiar vai poder provavelmente trazer bastante informação a respeito disso para o pessoal que está assistindo. Então, por que que isso acontece, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Você está me ouvindo bem? Tá Estou ok? ouvindo. Ok. Então a gente vai falar, começar a falar um pouquinho por que que essas coisas, o que que impede a gente, ou o que que te impede, né, normalmente de prosperar, de alcançar os objetivos e por que que isso acontece. Então, muita gente vai pensar assim, é o medo, é a insegurança, é alguma dificuldade que tem na vida. E é exatamente isso, está relacionado normalmente com o assunto que a gente está trazendo aqui hoje, que são exatamente as nossas crenças, né? Os nossos traumas que a gente carrega lá da infância, exatamente às vezes nesse processo de rejeição, de abandono. E eu gosto muito de citar o Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio fala assim: às vezes você está ali na barriga da mãe, né, gostosinho, quentinho, com alimento, com tudo gostoso, 9 meses na escuridão, sem Uma som, sem nada te maravilha, afetando. né? Uma maravilha, né? O melhor dos mundos, né? E de repente alguém te arranca lá de dentro, põe para fora, você sente frio, barulho, e de repente bate na sua bunda, né? Sacanagem, né? Pô, tirou de um lugar mais gostoso aqui. Pois Tão é, quer dizer, aí quentinho, tão tão quentinho, né? confortável. Então, ali, exatamente ali começa a primeira trauma da tua vida, né? Você se sente, pô, e de repente coloca num quarto lá de UTI, você fala, cadê minha mãe, né? Você não compreende, né? Onde é que eu tô, né? Onde é que eu vim parar, né? Aí está criado o seu primeiro abandono, né? Sua primeira rejeição. Então, Bem colocado. Uhum. todos nós, galera, passamos por isso. Não há quem não tenha passado. E ali começa a se desenvolver a tua vida, né? E normalmente esses traumas de rejeição, de abandono, eles são muito fortes, eles têm um impacto emocional muito forte, de 0 até 12 anos, mais especificamente de 0 a 5 anos. Concorda, doutora? Concordo plenamente, doutor. Plenamente. É, Bom, aqui acho que essa questão da rejeição, do abandono, né, traumas, crenças, tem muito a ver com o coach, né? O que o coach traz para essa quebra de padrões, de paradigmas. Acho muito importante a gente estar trazendo isso, fazendo essa conexão da psicologia com o coach. Então, assim, é um maior prazer eu estar aqui podendo contribuir um pouquinho contigo. eu que agradeço. E lembrando, galera, o pessoal que está entrando aí, que está começando a entrar na live, a doutora Cíntia vai estar sempre participando com a gente nos seminários, dando um apoio, porque é fundamental a área da psicologia. E eu vou explicar um pouquinho mais por quê. Então, retomando um pouquinho, tente lembrar você aí, e quando eu falei há um tempo atrás no Facebook, isso me motivou a trazer esse tema, muitas pessoas pensaram assim, pô, João, você está com raiva do teu pai, da tua mãe? Não, não tem raiva. Aham. Aliás, eu os amo muito. Isso já foi trabalhado, né? Tudo aquilo que eu passei lá na idade infantil, né? O que que eu via, o que que eu ouvia do relacionamento dos meus pais, o que que eu sentia, né? Quando a gente tem um impacto emocional, que a gente sente muito isso. E me Sim. permitam, então, contar uma pequena historinha, né? Aquela situação, por exemplo, do caso da mãe, né? A mãe chega em casa, ou o pai cansado do trabalho, né? Feito hoje, eu agradeço, todo mundo está aqui nesse horário. Aí a gente chega cansado, senta no sofá, vai assistir a novela, o jornal. Joga os brinquedinhos lá no chão para a criança, lá de 3, 5 anos, fala assim, ó, deixa quietinho que eu quero descansar, quero assistir aqui a minha novela, o meu jornal, né? Bom, a criança, tudo bem, está ali brincando e vê em cima de uma mesa uma canequinha de água, com água pela metade, né? E ela vai pegar. E a mãe olha e fala, não pega, porque você vai deixar de roubar. Aí a criança pega, vira, cai nos brinquedos, tropeça e joga água no chão. Né? A doutora Cíntia está tomando água, pode roubar água. Claro, deu até Normalmente, o sede que que... agora.
Eu também vou tomar uma aguinha. Depois Então, dessa, o que que normalmente acontece? 90% dos pais, 90%, levanta da cadeira, normalmente com raiva, e grita com a criança. Eu não falei que você ia derrubar, sai daí, seu peste, sua porcaria, o que que eu fiz para merecer isso? Eu estou querendo descansar, sai aqui da sala. Às vezes bate na criança, né? Às vezes faz uma agressão. Então sim, aí vem aquele primeiro trauma, ou seja, a criança, o que que ela ouviu, né? Ela viu a cena da mãe levantando com raiva, depois chegou, viu os gritos, ouviu, né? Sentiu aquela dor emocional, ou às vezes até aquela agressão. Então ali está instalado o primeiro trauma naquela criança. Porque normalmente isso é feito através de conexões neurais. Nós temos milhares, bilhões de neurônios que fazem essa conexão, do que a gente sente, ouve e vê. E isso vai trazendo e repercutir depois em toda a área das nossas vidas, durante um longo de nossas vidas. Então depois a gente passa, inclusive, a repetir. E uma criança como essa, que sim. sofreu esse trauma, o que que ela vai sentir? O que que você acha que ela normalmente vai sentir? Ela vai sentir uma pessoa insegura. E toda vez que ela tentar uma coisa e ela errar, apanhar, sentir dor, ela não vai tentar mais, né? Ela vai ficar uma criança com dificuldade. Ou seja, esses incompetentes, como a gente chama, emocionais, dos nossos pais, né? Isso não quer dizer que a gente seja brava, a gente já trabalhou isso hoje a gente tem Não dá para tranquilidade. excluir, hein? Não, não dá para excluir. Mas a gente, quando vai com um trabalho de coaching, um trabalho de psicologia, e a gente vai mexer exatamente com essa parte emocional da pessoa, que agora é uma pessoa adulta, que às vezes está travando alguma coisa na vida dela que ela não está conseguindo exatamente prosseguir na sua vida. E ela fica repetindo, repetindo. Né? Então, é você lembrar da tua infância. Muitas vezes isso não é possível. Existem traumas que são muito arraigados que muitas vezes é só num curso, num seminário de coach, você não vai conseguir resolver. Então, muitas vezes você vai ter que Uhum, exatamente ter uma ajuda de um psicólogo. É isso, doutora? com certeza, doutor Mourão. Vamos entrar um pouquinho então nessa parte da rejeição, do abandono, Vamos, para a gente vamos. entender um pouquinho desse lado da psicologia, né? Que a Claro, gente vai vamos sim, casar com claro. a. Aí você entra aí para a gente quebrar esse padrão, essa crença aí, Perfeito, limitante. perfeito. Sim, sim, exatamente. Crenças limitantes. Bom, e, gente, então assim, ó, acredito que antes da gente estar falando em rejeição, né, a gente precisa compreender o que é rejeição de fato, tá? A rejeição é um ato do que? De repúdio. Então, eu vou ter repúdio a algo, a alguma coisa ou alguém terá um repúdio, uma rejeição a mim. Como o doutor já bem explicou, isso vem muito da infância, né? Quadros da infância, onde a criança não foi aceita, ela foi rejeitada. E eu digo aí da infância até a fase da adolescência, né? Onde começa a ser instalado nela aquele sentimento de não ser amado, tá? Perfeito, De perfeito. não ser aceito ali naquele meio, ou seja, da família, ou seja, de algum grupo ao qual ela faça parte. Né? Então, e o sentimento de não ser amado, ele traz a sensação de dor e vazio, tá? Então, assim, para a gente entender isso, consequentemente, vai causar traumas, né? Vão ser instaladas essas crenças que ele vai levar inevitavelmente para as relações interpessoais dele. Seja relacionamento de amizade, seja afetivo, que é o pior, né? Coitado de Uhum. quem está se relacionando com ele. E também no trabalho, isso é muito comum. Esse sentimento de rejeição, de ser menos importante que o outro, né? Que acaba prejudicando muito. Então, aqui Perfeito. a gente pode trazer eu trago aqui também a questão das diria que a rejeição ela traz quatro características que são desencadeadas, tá? Que seria o abandono, tá? A vergonha de si mesmo, o isolamento social e a desconfiança do outro. A gente não tem como separar quem vivencia uma rejeição, esses quatro sintomas: abandono, a desconfiança do outro, o isolamento social e a vergonha de si mesmo, tá? Então, para ficar bem Perfeito, claro aí. perfeito. Sim. Doutora, quer falar alguma coisa? Ou eu dou Eu só queria sequência?
Não, eu vou aproveitar o teu gancho, já que você comentou dessa questão desses quatro Claro. fatores. E isso, pessoal, vale, às vezes, ela comentou do interpessoal e, inclusive, do trabalho, isso também vale muito para a área financeira. Então, às vezes, quando a gente fala bastante É do bom lado falar porque ainda financeiro, tomo uma água aqui. isso aí. Então, vai lá. Então, a gente fala, às vezes, muito do lado financeiro, porque o lado financeiro tem como você mensurar. As pessoas percebem muito isso. Então, são situações também que você passou ali de situação financeira com seus pais, ou os pais tinham situações financeiras de dificuldade, em casa, não era uma geladeira cheia, não viajava, ou quando ganhava dinheiro, torrava tudo. Tem esse lado do afeto, né, da briga dos pais. E aí eu vou citar, eu quando era criança, eu me lembro bem, eu presenciava, ouvia muito brigas entre meus pais, o que é normal às vezes entre casais, mas aquilo me afetava, aquilo realmente me machucava, né? E às Sim, vezes sim. também era aquele negócio, o hiperativo aqui, né? Que durante muito tempo foi diagnosticado e tratado erroneamente como bipolar. Eu fui em vários psicólogos e tal, sem nenhum demérito, e às vezes é uma dificuldade, né? Daí a importância de um profissional que seja capacitado, que tenha conhecimento para te fazer um tratamento adequado. Então, eu era uma criança hiperativa, o que eu levei de puxão de orelha, eu apanhei na vida, não está por explicar. Por quê? Porque às vezes era aquela criança que não tinha uma compreensão dos pais, ou os pais não tinham uma compreensão do crescimento daquela atividade, aquela hiperatividade da criança, né? Então, às vezes, sempre estava ofendendo, em vez de elogiar, muitas vezes quando você conseguia acertar. E, às vezes, outro tipo de situação que acontece, que é muito comum hoje em dia, de uns tempos para cá, e eu vejo que isso pode ter afetado, inclusive, o meu filho, tenho certeza, é que a gente, às vezes, separa muito cedo, né? Entra num divórcio. Então, a ausência do pai ou da mãe ali na família, isso vai realmente causar para essa criança falar, mas cadê meu pai, cadê minha mãe, né? O que está Exato. acontecendo aqui? Não é, Uhum. doutora? Então, essa ausência, presença, ela vai trazer traumas na criança. Muitas vezes ela acha que ela é a culpada. Isso vai repercutir na sua vida, nos seus fatores de capacidade ou incapacidade, correto, doutor? Com certeza, com certeza. A gente vai entrar nesse assunto aí um pouquinho para frente, tá, Perfeito, doutor? Que acho que é interessante a gente entender agora assim a classificação, né? Do perfeito, abandono, desse exatamente, exato. isolamento, Por tá? E gentileza, aí isso, claro. eu vou entrar aí nesse Ok, tema, nesse assunto, tá perfeito, bom? Então, assim, ótimo. pegando o gancho da questão da rejeição, né? A gente vai fazer a ligação aí do abandono, né? Que seria praticamente a mesma coisa, né? Sim, Eu sou rejeitado, eu tenho o sentimento de ser abandonado. Então, entender aham, isso, tá? Que é o sentimento de abandono. Como é que a pessoa leva isso para a vida dela, na vida adulta? Esse sentimento, esse trauma que foi instalado da infância, da adolescência. Óbvio que ele vai projetar tudo isso que ele vivenciou no relacionamento, né? Seu ciclo social, amizades, entendi. casamento. Aham, Mas assim, o abandono ele sempre vem com a sensação de que sempre algo vai ser interrompido na vida dele. Então ele começa uma amizade, eu vou dar alguns exemplos aqui. perfeito, É, perfeito, ele sempre vai achar que aquela amizade a qualquer momento vai ser interrompida, que ele vai ser trocado, tá? Então perfeito. aquele amigo, aquela melhor amiga vai trocar por um outro, vai sair da vida dela sem motivo algum, né? Da noite para Aham, o dia. sim, Relacionamentos, a mesma coisa. Então ela entra num sim. relacionamento, ela vai ficar sempre ali com aquela ansiedade, aquela Sensação, ansiedade. cobrança em cima do parceiro ou da parceira, porque ela já tem um sentimento de ser abandonada lá atrás. Né? Então isso vai Perfeito. reverberar na vida dela e é inevitável. Então, abandono, sempre. Algo vai se findar na vida dela, algo vai terminar. Ela se sente menos incapaz Perfeito, do que o outro, tá? certo. Aham, Deu para sim. entender aí? Olha, ótimo. E aí eu vou te dizer que às vezes é exatamente isso que acontece, a pessoa começa a se auto-sabotar, não é verdade? Ela já Isso, antecipa e elimina uma relação, ela termina isso. uma coisa que está sendo próspera, que tem uma possibilidade, às vezes, num trabalho, em Isso eu vou. alcançar um. Não é Exato. verdade? Isso eu vou trazer a questão da autossabotagem na forma como ela vai lidar com esses sentimentos que ela tem. Perfeito, Calma aí. perfeito. Eu vou segurar. Vamos falar aí.
Beleza. Então, Então, assim, por que sim, ela traz o sentimento de abandono, né? O que ok. pode ter acontecido na vida dela aí, seja na infância ou na adolescência dela? Provavelmente, tá? Não é via de regra. Estou falando de situações Uhum, que podem ter acontecido na vida dessa pessoa. O pai ou a mãe ter divorciado, né? Normalmente, quando os pais estão, né, para divórcio, para separação, eles se voltam só para eles. E eles tiram o olhar da criança. Isso é muito comum, aham, né? Eles tiram o olhar do aham, filho ali. E fica naquele conflito do casal. Então, a criança, ela vai se sentir abandonada, rejeitada. Vocês estão entendendo? Já começa ali, né? uhum, Quer dizer, começou sim, lá no sim, tapinha da bundinha, né? Que o doutor comentou. é, Mas aí tem essa outra fase que é do desenvolvimento, que é é, fundamental, né? Que os pais têm que ter atenção aí. E muitas vezes o casal ele tira esse foco da criança, do olhar para a criança, para cuidar do relacionamento deles, enfim. Isso é muito comum. Então, o sentimento de abandono é muito gritante aí. Ou perfeito. então, essa criança, ela perdeu alguém especial na vida dela. Alguém que era significativo, tá? Aham, Digamos assim, um cuidador, uma avó. Essa avó vem a falecer e essa criança não faz a elaboração, né? uhum, Da perda daquela sim, pessoa que era sim, muito sim, importante na vida dela. sim, Mais uma vez, o sentimento de ser abandonada, que às vezes a criança não vai entender, né? A morte, né? Simplesmente claro, aquela claro, pessoa, aquela figura que ela tinha como um exemplo, que ela tinha um apego, simplesmente sai da vida dela, tá? perfeito. Outra Eu coisa que é. só aproveitando um gancho, e isso a gente comenta muito, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender, e isso que eu falava no Aham, início, não que eu tenha, hoje eu tenho compreensão, mas às vezes está tão arraigado, que na tua vida sim, adulta você não tem lembrança disso, você tem apenas uns flashes, como eu tinha lá da minha infância. Mas você não tinha conscientização, não tinha consciência. Isso está muitas vezes no seu inconsciente ou no seu é subconsciente. inconsciente, E sim, aí que a gente vem fazer desse trabalho, quer dizer, a primeira coisa é determinar o que eu aconteceu, saber, ter conscientização do que houve na vida da gente, né? Trazer para fora isso, correto, doutora? exatamente. Perfeito, perfeito. Outra questão do abandono, então, trazendo aqui, que a gente estava comentando, que é muito comum acontecer, eu lembro que comigo aconteceu isso, tá? E deve ter acontecido com mais gente aí também. Sempre Ó, acontece, né? já vou começar a me Claro. entregar. Na verdade, É, todo mundo tem que entender que acontece com todos nós. claro. Ninguém está fora disso. Todo mundo. Com os nossos pais, com os avós. Se nós voltarmos lá em Adão e Eva, eles foram os primeiros. Sim. É muito comum, né? Todo mundo passa É, por situações, ninguém está livre disso, né? não, Todo mundo em não, algum momento não, da vida se sentiu rejeitado, se sentiu abandonado, né? com Agora tem que certeza. saber se isso é permanente, se essa situação Perfeito. se prolonga ou não. Você sentir um fato Aham. isolado é uma coisa. O que está determinando como resultado na vida dele. Né? Eu daqui Isso, a pouco já vou dar uma dicasinha aí para que vocês saberem o que, que você está, como é que está acontecendo isso na tua vida. isso aí, perfeito. Conta depois aí que eu quero saber. Como é que você identifica essas crenças aí, esses traumas que se formaram. É uma dica bem legal, galera. Então, então como eu estava falando, o que aconteceu que acontece é muito comum, né? Crianças que estão na escola. Então, sempre assim, tem o horário dos pais buscarem a criança na escola, tá? É. Uhum. E aquela criança que ela fica sempre por último. Então, ela começa a ver todos os amiguinhos indo embora, né? Então, lá, às Sim, 5 horas é o horário de pegar a criança. Todos os pais começam a buscar e essa criança, ela fica por último. Ela vê todo mundo embora e ela fica ali. Só que essa situação que eu estou dizendo é quando ela é frequente, repetitivo, tá? claro, Ela é claro. Sim, repetitiva. Então, o sim. que acontece aí? É instalado na criança, ela vai ter o sentimento de estar sendo abandonada. Poxa, todos os pais vêm buscar, né, os coleguinhas, e os meus Perfeito. não vêm. Eu fiquei sozinha, fica Uhum. com o professor na escola. Né? Parece bobeira Isso. isso, mas isso É, já causa esse sentimento de abandono que ele vai exato. levar lá para Sim, frente, sim. tá? Já aconteceu comigo isso, viu, gente? Fazer o quê, né?
tudo bem, eu perdoei, eu perdoo. É, Esse não é o isso problema, aí, isso gente. aí. É uma das coisas que a gente trabalha bastante no É, seminário, que é a hora do perdão. Tá? É uma técnica maravilhosa e transformadora. É o é, poder do perdão. Isso é fantástico. exatamente. Outro sentimento que vem dessa rejeição é a desconfiança, né? Uhum. Então, acho que seria um dos piores, assim, porque você desconfiar de tudo e de todos é bem difícil, né? É Olha, isso é difícil. coisa de mineiro. Eu vou brincar com meus amigos mineiros, isso é coisa de mineiro. Mineiro é um ser normalmente já desconfiado. A turma que está aí de BH, ó, mineirada. Mineirada, nós temos trauma da desconfiança. Imagina, mineiro, mineiro, eu não sabia que mineiro é desconfiado. Sempre. Não Mineiro é conheço muito mineiro. desconfiado. É. Um ser caladinho, silencioso, mas está sempre desconfiado. Olha só. Então, essa desconfiança, João, então a pessoa ela vai ficar sempre naquela expectativa de que o outro está com ela só para tirar vantagem dela. Olha isso, Olha ó. que pesado isso, né? Pesado. Sim, Isso é porque ele fica forte. naquela. Ele fica sempre achando o que acontece. Não tem aquela ligação, aquela coisa natural, né? Aham, Não é sim. natural, não tem Sim. a vibração natural, porque ela sempre vai Aham. trazer a sensação que ela vai ser desprezada por aquela pessoa, ou que Uhum. a pessoa vai tirar alguma vantagem, vai enganar, vai fazer alguma coisa, vai trapacear, sabe? Às vezes a pessoa Entendi. é a maior Sim, santa do claro. mundo, entendeu? Sim, sim. Né? Realmente está ali disposto a dar continuidade àquele relacionamento, e ele vem com toda essa carga de traumas de lá de trás, Exato. né? E a Uhum. desconfiança, poxa, aí a outra pessoa, ela, algum momento ela também vai se sentir desconfortável, porque assim, ela começa a ser Perfeito. cobrada o tempo todo, Uhum. né? Sim, Então, a sim. desconfiança faz o indivíduo começar a cobrar do outro, atacar o outro, né? Perfeito. Então, Aham. é algo que é Entendi. bem precisa ser trabalhado. Por que a pessoa Sim. traz esse sentimento, né? O que desencadeou nela isso? Provavelmente, ela pode ter sofrido bullying na escola, que era muito comum. Eu sofri bullying. Gente, mas na minha época, eu sofri porque era muito magra. Demais. Me chamava de poste. Eu já era o Olha. gordinho, era o botijão, hein? Era o gordinho, o obesinho. Mas naquela época, na minha época, né, gente? Sim, Não se e não falava era, nisso, não se né? Não se falava, não se falava em falava. bullying. E não dava-se atenção. Não era Verdade. dada essa atenção. Os professores não era algo falado. Né? Uhum. E isso, muitos que sofreram, carregaram para sua vida traumas pesados aí. Uhum. Uhum. Né? Sim, sim. Também algum tipo de abuso na infância, né? É Esse é algo muito também que vem grave, esse é bem grave. É, sim, essa é, desconfiança do ser é. humano, das pessoas, o medo vai ser Sim, sim. desencadeado de uma forma bem gritante aí. É. Ou também essa pessoa, ela pode ter sido tratada de uma forma injusta na vida dela por alguém que ela Uhum. tinha uma consideração, Sim, tá? sim. Então, aí essa criança ou esse adolescente é como se fosse um baque para ele. Né? Então, uma pessoa que Uhum. para mim era uma referência, que eu admirava, ou que, né, que eu tinha uma relação boa, acabou em algum momento da minha vida me tratando de uma forma injusta, me excluindo, né? Sim, Então, isso pode causar também essa desconfiança das pessoas, porque eu confiava na pessoa que me traiu, então eu vou passar a perfeito. desconfiar dos meus relacionamentos, né? Lá na É frente. isso E mesmo. relacionamento que eu tô falando aqui não é só casal, tá? Não Aham. é só casal, É. é só afetivo. Vou Amizades aproveitar, também. Cintia, eu tenho uma perguntinha aqui. Depois, pessoal, a gente vai responder no final, mas essa eu achei interessante. Que a Emi está nos perguntando aqui. O bebê sendo rejeitado dentro do ventre da mãe, no futuro ela vai se sentir rejeitada? Eu acredito que sim. Você entendeu a Sim, pergunta? Se ela, sim, ela é sim. rejeitada aqui dentro do ventre. Claro, né? Com Isso vai ser certeza. passado. Com certeza. A criança, ela sente tudo, né? Tudo, Claro, a rejeição é passada. sim. Obrigado, Mas Emi, pela, pela pergunta. com Excelente. certeza. É, Bem pertinente a pergunta. Se a mãe exato. rejeitou, foi uma gravidez indesejada,
ela tentou aborto, ela passou a gravidez dela toda chorando, tudo isso, todo Claro. esse sentimento através do DNA, né? Tudo É. é passado para a criança, com Então, certeza. veja, E vai. pessoal, eu comentei com vocês que de 0 a 12 anos, né, 0 a 8, 5 mais especificamente, mas vejam que muitas vezes até isso vem previamente, né, já no período de gestação, não é, doutora? Então, olha a importância dessa relação de esse abandono, criando os traumas e impedindo, né, que a gente fique limitado na vida, a gente não consiga progredir em determinadas áreas da vida. E é por isso que Sem que dúvida. eu fiz a pergunta. Você sabe identificar onde é que estão as suas crenças, onde estão seus traumas? Porque nem sempre isso é possível. Sem você fazer um curso de coach, sem fazer um trabalho com a psicologia, desenvolver esse trabalho, você não vai conseguir identificar. E às vezes isso está, inclusive, bloqueado. É É uma inconsciente. proteção que tem. É É inconsciente. muito Né? inconsciente. É, Aí que tá. Puxa, exatamente. pena que eu não tenho uma folha aqui para demonstrar. Se eu Não, mas demonstrar, fica bem fácil para entender. sim, mas eu tenho uma dica para o pessoal aqui, para o pessoal começar a identificar os seus traumas, as suas crenças, né? E é muito fácil, pessoal, porque você começa a olhar na tua vida hoje, adulta, né? Eu acredito que a maioria que esteja aqui sejam adultos, começa a olhar em que área da vida que você vai bem. É o financeiro, é o relacionamento com o teu cônjuge, é a tua relação de trabalho, é o teu lado espiritual, né? Então, aquilo que você fala ou pensa, né, que às vezes você também fica todo o tempo, pensando em coisa negativa, reverberando, sempre coisas que vão tropeçando na vida. Então, se você quiser Claro. saber onde é que está relacionado o trauma da tua infância, é só você olhar os teus resultados. Onde está positivo, onde está ok, você está indo bem. Onde está indo mal, aí está a sua relação. Vou citar uns exemplos, se a doutora me permitir, só para interagir Com com a galera. certeza, doutora. Fica à Tem muita vontade. gente que diz assim, eu não sou inteligente o bastante, né? Não consegue progredir, eu não sou talentoso o suficiente, eu não consigo me organizar, a pessoa é muito desorganizada, né? Então ela fica sempre com volume, não tem tempo, está abortado de trabalho. Tem gente que costuma sempre dizer, eu não dou sorte na vida, eu não tenho sorte. E parece que tudo acontece com aquela pessoa. E tem uma que é muito legal, todo mundo gosta de dizer o seguinte, ganhar dinheiro é difícil. Ganhar dinheiro rápido, então, nossa, e tem uma que eu acho Muito que o pessoal fácil. acha pior ainda, guardar dinheiro. Né? Acho que a É. galera acha que guardar dinheiro é difícil. Tudo isso foram crenças, né, de incapacidade que foram criando. Você não conseguia lidar com essas abandonos, rejeições. Eu só queria fazer Sim, esse perfeito. parênteses aí. Tudo isso vem pelo sentimento de inferioridade, né? Exato, Com certeza. perfeito. Entrando nesse gancho aí dessa inferioridade, uma outra classificação que é bem pertinente da rejeição, doutor João, a Pois vergonha de não. si mesmo. Já sentiu vergonha alguma vez? Olha, Conta aí. eu sempre fui um menino. Não. Quem me conhece desde pequeno sabe que eu era um menino que eu não tinha muita vergonha de nada, não. Mas teve uma Que época na minha bom. vida, e eu comento isso hoje, lógico, com todo esse trabalho que eu fiz de coach, de treinamento lá na Polose, foram mais de quase 2 anos, né? Foi um investimento grande, que é isso é outra coisa, pessoal. A gente tem que estar sempre investindo. Assim como eu investi na minha carreira profissional, né, como professor, como cirurgião dentista, chegando até o pós-doutorado, eu também tive que investir nesse tipo de trabalho. Então, eu sempre fui um menino muito alegre e tal, muito divertido, mas Uhum. teve um período, sim, da vida. E tinha uma coisa que eu não conseguia. Quem é eu hoje estar numa live aqui, alguns anos atrás? Eu tinha medo, não gostava de tirar foto de mim. As pessoas tiravam, eu brincava, mas eu tinha vergonha de tirar uma foto, né? Fazer um vídeo, imagina, tá numa live, quem dera. Como tudo Tá isso vendo mudou, só? Quebra né? de Como é padrões. legal tudo isso. Quebra total de crenças e de traumas. Né? Com certeza, imagina. Hoje, então, como é que fala? É a primeira live, né? Hoje é a primeira Não live. é mais virgem, então, Não, de não sou mais lives. virgem agora. E daqui para frente vai. Isso é muito interessante, porque quando a gente quebra essas crenças, esses traumas, e você consegue cada vez evoluir mais, isso é muito bacana.
você consegue mudar a tua vida em praticamente todas as áreas da tua vida. E é isso que é muito Exato. legal. Quando você passa por Exato. esse trabalho de psicologia, por um trabalho de coach, um seminário, que você vai fazendo exercícios, né? Agora, já vai a dica aí, galera. Eu fiz treinamento. A doutora Cíntia, que está aqui, participou de um treinamento aqui na SHC, antes da inauguração da nossa clínica, né? E lembrando que muita gente falou, João, você vai abrir, né, Mourão, você vai abrir uma clínica e na pandemia, nesse momento tão complicado, né? E eu tinha certeza que sim, que isso a gente iria fazer, tinha toda a tranquilidade, e eu fiz um treinamento com o pessoal da SHC. Alguns continuaram. A doutora Cíntia é uma delas que está aqui, a minha nutricionista, a doutora Jennifer, que eu vou falar um pouquinho da importância de ter feito um trabalho nutricional, né? E os outros colegas dentistas. Alguns não continuaram. Então, muito provavelmente, e eu posso afirmar tranquilamente, obviamente sem demérito de ninguém, são exatamente esses traumas que a gente está comentando aqui, né, doutora? Que Exatamente. impediram que a pessoa continuasse seguindo e Sim, vencendo, sim. né? Nem todo mundo, né, está disposto a encarar determinada situação, né? Então, alguns vêm aí de algumas traumas da infância, aquilo que a gente estava falando agora, algumas limitações, né? Então, Limitações, para com alguns aquilo certeza. ali é pequeno e para outros aquilo é muito grande. Então, é complicado a Exato, gente exato. também julgar, né? Já ia falar isso. O coach normalmente não julga, galera. Vocês vão ver que eu vou Não, trabalhar muito no seminário, com jamais. quem vier fazer o seminário, e vão ter palestras online que vocês vão poder participar. Hoje não vai ser possível, mas eu vou ensinar algumas dicas, algumas técnicas que você já vai conseguir melhorar e ajudar pessoas. O objetivo final é esse, né? A gente ajudar o maior número de pessoas. E aí vocês vão perceber isso, que não, para algumas pessoas, o que parece pequenininho, para outras não. Então, normalmente a gente não julga, Exato. a gente sempre Uhum. faz aquelas perguntas e fica aguardando a pessoa poder dar uma resposta, né? Poder realmente corresponder. É uma descoberta, é um autoconhecimento. É isso, doutor? Exatamente. É fundamental, né? O autoconhecimento, a tomada de consciência para tudo na sua vida. É Perfeito, fundamental isso. E essa perfeito. questão de não julgar o outro é o primeiro passo para a gente poder entender, compreender o que é isso. Nunca, né? A psicologia, o psicólogo profissional, o terapeuta, o coaching jamais vai fazer isso, né? A gente sempre está aí para Perfeito, acolher, perfeito. independente da história da pessoa, a gente está ali para acolher e para dar para abrir, né? A abertura de mente, né? Para que ela saia Exatamente. disso, para a Ela, evolução. cons- ela consiga quebrar, né, quebrar essas crenças, quebrar a chave, como a gente fala, né, a chave para o sucesso, Isso. para a prosperidade. E aí, pessoal, já vou falando, a prosperidade e o sucesso é muito individual. Porque, às vezes, para mim, é um sucesso, é uma prosperidade, talvez para você não seja. Então, por isso que eu perguntei. Em que área da vida você está indo legal e que área da vida você não está indo legal. Às vezes, você vai ter que Isso. trabalhar exatamente essa área, vai ter que se desafiar, né, buscar um Uhum. desafio, quebrar isso. Para isso, tem técnicas. A gente trabalha muito com essa questão de conexões neurais, onde foram criados esses traumas, né? Estão aqui na nossa mente. E não foi à toa que eu montei a SHC pensando exatamente nisso, né? Na saúde mental, corporal e autoestima. Porque isso é fundamental. Eu tinha certeza que isso era uma importância. Ainda mais num momento como esse, né? Que ficou todo mundo travado. Agora estamos de novo aí nesse lockdown. Então, as pessoas realmente ficam ansiosas e trazem mais ainda, reverberam mais ainda esses traumas, né? E esse apoio é Exatamente. fundamental, tá? Exatamente. Vamos voltar para nossa rejeição? Vamos Eu lá. já estou me sentindo rejeitada aqui. Não, não se sinta. Depois eu vou dizer como é que você quebra essas crenças aí. Você lembra? Como é que eu mudo as minhas crenças, né? Vamos lá. Então, eu estava falando na vergonha de si, né? Vergonha de si Sim, mesmo. Que ela vai trazer o sentimento de vergonha de não ser uma pessoa interessante. Então, tive a rejeição lá atrás, tive o abandono, sempre o sentimento de ser incapaz e de ser menos importante que o outro, perfeito. tá? Isso é comum demais na infância, Isso é comparação entre os comum. A irmãos. É. Ah, teu comparação. irmão é melhor do que você. Isso aí. Isso. Então, assim, essa Isso. vergonha de si vai começar ali no seu lado profissional, por exemplo, né? O colega dele ganha um salário melhor,
ou o outro tem um carro melhor, tem uma casa melhor, né? Então, esse Isso. sentimento, essa vergonha que vai travar ali, essa chavinha está travada, né? De que ele realmente é incapaz. Ele não vai Perfeito, conseguir aquele carro, perfeito, que, perfeito. né? Ele começa a fazer comparações. Isso é batata, Terrível, batata. terrível. É rejeição, rejeição, crítica, muitas críticas na sua infância pelos seus Uhum, cuidadores, uhum. E me pai ou permite, mãe, ou cuidador, que eu digo, às vezes não foi sim, criado pelo pai e pela mãe, foi criado é pela um pai avó, pela substituto, tia. padrasto, Enfim, eu madrasta, digo pais aqui, tá? Mas pode ser cuidadores que a gente fala. Então, assim, foram perfeito. muito críticos, né? Apontaram muito o dedo. Você tá errando ali, você não faz isso, você não faz nada certo, porque o teu, por exemplo, o teu primo é melhor, o fulano fez uma Sim, faculdade melhor, escolheu, né? Então, assim, perfeito. isso já vai instalando nessa adolescente, né? Esse sentimento de ser menos importante, né? Sentimento de ser Concordo plenamente. incapaz. Não tenho E, capacidade para ser igual ao fulano. Por quê? Porque ele ouviu do cuidador dele. Aqui a pessoa quer uhum, uhum, referência, sim, né? sim, Então, sim, até quero fazer assim, é interessante fazer um alerta para pais. Essa live vai ficar perfeito, salva, né, João? Depois você distribui perfeito. aí. Vai ficar, essa live vai ficar gravada, tá, pessoal? Depois, se vocês É quiserem interessante, repassar, acho reassistir. assim, um tema muito Fantástico. pertinente, assim, muito bom esse que você Aham, escolheu. Que assim, acho que é um alerta para os pais, assim, é saberem como tratar o seu filho, né? Começa aí. Não critique tanto, não aponte o dedo, não julgue, porque os pais, os cuidadores, eles são a base, tá? É a força que ela vai ter para a vida dela, né? Então assim, aham, poxa, se a pessoa que me cuida me critica, não, todo mundo na vida vai me criticar, né? claro, Isso é uma claro. coisa que vai A sendo vida inteira. A vida inteira você vai ter que instalada, saber lidar com isso, claro. né? Então, por isso que a gente Sim, fala, há maneiras, né, da criação, desse desenvolvimento. Eles têm que prestar muita atenção, os pais, né? Como eles falam, o que eles falam, perfeito. a maneira de É, falar. Então, é muito sim, apontado para a criança, né? Como eu falei, além da comparação com outras pessoas, esse apontar o dedo, ele afeta diretamente a identidade da pessoa, da criança, perfeito. desse adolescente, a identidade. Gente, e assim, isso é muito destrutivo, muito destrutivo. Vai lá na frente a gente tem que saber falar apontando o comportamento da pessoa, né? Então assim, Perfeito. deixar claro que o seu comportamento, né, não está correto, vamos mudar aqui, né? Vamos mudar ali. Agora não falar assim, você erra, você fez, né? Então assim, é a forma de Perfeito. colocar, Perfeito. tá? Então por isso que Perfeito. vai vir esse sentimento de rejeição, de e principalmente que muitos pais fazem é trabalhar com muita agressividade na hora Aham, de querer educar o filho. Então, sim, entender que eles são espelho, tá? Então, a forma que perfeito. você trata o seu filho, ele vai tratar os outros lá na frente também. Isso é muito Perfeito. importante, tá? Outro sentimento também que vai vir da rejeição, João, o isolamento social, que isso aí é muito comum, né? Uhum, A gente vê muito pela crença, pelo trauma que ficou instaurado ali, ela vai ter essa sensação de que ela sempre é diferente das outras pessoas, né? Porque uhum, ela já foi muito criticada lá atrás, né? Como eu falei, ou pelos pais, pelos seus cuidadores, ou ela sofreu bullying na escola, não foi trabalhado com isso, não foi elaborado, né? Então são várias situações aí que vai somatizando por emocional, né? E esse sentimento de sensação de sempre ser diferente, de não fazer parte, né? De ser excluído. Então, o que a perfeito. pessoa faz? Uma forma de autodefesa, ela vai se isolar, né? Então, tem muitas as pessoas falam assim, ai, fulano é tímido, né? Uhum, Fulano sempre está se isolando. Vem disso, né? Vem desse trauma.
Então, Perfeito. assim, eu sou menos importante, as pessoas não me veem com bons olhos, eu fui muito criticado, tá? Então, assim, isso está inconsciente, mas ele começa a vir a consciência, tá? Ele não é totalmente inconsciente, ele começa a vir a consciência e, e, e a sensação dele ser excluído do sistema familiar fica muito grande aí. Então, a sensação de ser Perfeito. excluído, quando ele sente isso, o sistema dele fica desalinhado. Né? Nós, da terapia Uhum. sistêmica, a gente traz muito a questão, por isso que trabalho com a constelação familiar, que é justamente isso, para alinhar esse sistema. Né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que incluir essa pessoa de volta ao sistema, porque ela foi Tá certo. excluída. Né? Então, o Tá. sentimento de rejeição e abandono trouxe a exclusão para ela. Então, trazendo a Perfeito. exclusão, o que ela vai pensar? Que tudo na vida dela vai ser exclusão. Né? Uhum. Seja a Ok. família continua excluindo, relacionamento, amizades continua excluindo, relacionamento afetivo. Então, assim, tudo vem através da exclusão. Aí a gente tem que trabalhar Perfeito. o quê? A inclusão naquele sistema dela. Tá? Então, E fazer essa aí, limpeza perfeito, daquele emocional que perfeito, já foi praticamente perfeito. destruído, foi E, enfraquecido. a- e aí, Pode pessoal, falar. eu gostaria de aproveitar esse gancho aí, doutora Cintia, e exatamente comentar o seguinte. No seminário, nessa parte de treinamento, a gente tem o que a gente chama de ciclo das crenças. E lá vocês vão compreender como é que a gente consegue quebrar isso. Mas bem rapidamente, só para dar um exemplo, eu já falei, você verifica na fase da tua vida que você tem hoje, no momento hoje, aonde você está indo bem, onde você está indo mal. Então, onde você está indo mal, que você Isso. vai ter que corrigir. Mas tudo começa, pessoal, com a comunicação. Seja a comunicação externa ou interna. É como você se comunica hoje. Então, às vezes, é aquela pessoa que você, como você veste, como você se comporta, né? Quando você sai de manhã com alegria, seus pensamentos que você traz. Então, isso é todo um trabalho que a gente tem que fazer, porque existem duas formas de você trabalhar isso. Um deles é exatamente a repetição. É um trabalho que, às vezes, você vai fazer com um psicólogo, um tempo mais demorado, verificar esses traumas. E Sim. outro é o que a gente chama de forte impacto emocional. É quando eu vou trabalhar muito rapidamente no impacto das suas emoções. Esse, normalmente, você consegue quebrar de forma muito rápida. Então, tem pessoas que realmente você vão se surpreender como essa mudança acontece. Isso vai sempre reverberar no seu estado emocional, depois no seu Uhum. comportamento e principalmente nas suas crenças. Quem eu sou, o que eu faço para que eu possa conseguir obter. Tá? Então, o que a gente chama de ser, fazer e ter. E aí eu vou chamar a atenção do que a gente chama de chá. São as suas competências, habilidades e atitudes. E muitas vezes a gente fica só na competência e habilidade e não age. Né? Por quê? Porque é exatamente isso que a doutora falou, está destravando. Esses traumas te impedem de crescer. Então, é essa a importância da consciência, para que então a gente possa quebrar isso. Aí sim você vai ter, normalmente, resultados positivos e negativos. Tá? Então, era só um adendozinho. E, doutora, a gente daqui a pouco vai estar chegando já no final, né? Nós estamos com o tempo quase ali no limite, que a gente hoje tinha combinado de fazer os 45 minutos, nós já passamos levemente. Acho que já Mas só para que o passou. pessoal também. Já passou um pouquinho, acho que a galera está gostando. O pessoal entrou e saiu, mas já voltou todo mundo. Obrigado, galera, como sempre, pela presença. Fico muito agradecido. Mas eu gostaria que você, então, fechasse um pouquinho e eu vou falar um pouquinho e já dá para a galera aí uma dicasinha de como quebrar isso, por gentileza. Tá, então vamos bem rapidinho aí, porque o nosso tempo tá bem apertado, né? Então, assim, até Perfeito. pegando esse gancho que o doutor trouxe aí, da repetição, tem muito a ver com esse isolamento social, né? Eu vou me isolar porque eu não quero que repita a exclusão, o sentimento de exclusão. Às vezes acontece, essa pessoa ela já traz tanto essa sensação de ser excluído, de ser abandonado, que quando ela entra em algum grupo, né? Se alguém daquele grupo que ela entrou não se volta para ela, pronto. Ou ela não consegue participar de uma conversa, interagir naquele grupo, pronto. Uhum. Automaticamente já ela reforçou esse sentimento de abandono. Então, É assim, sentimento. provavelmente ela vai sempre estar se isolando aí para frente. Agora, doutora, eu vou trazer aqui como é que vamos lidar com isso, então, que acho que agora é a parte mais importante para a gente fechar aqui, Perfeito, né? perfeito. Que a gente só está Sim. falando os problemas e não vamos dar Nós vamos trazer as soluções. a É. solução.
né? É. Então, aqui, a forma de lidar. Gente, quando a pessoa está se sentindo rejeitada, abandonada, tem duas situações, tá? São dois lados que ela vai correr. Ou ela vai correr para aceitação daquilo, ou ela vai para compensação, tá? Não tem como ela ir para os dois, ou é um ou é outro. Aceitação, ela tá ligada com fuga, automaticamente, tá ligada com a fuga. O Uhum. que acontece? Eu me auto-saboto. Agora eu vou falar aquilo da auto-sabotagem. Então, eu me Perfeito. auto-saboto, tá? Eu tenho esse sentimento, eu sou rejeitada mesmo, eu não sou aceita mesmo, ok, Eu entendeu? sou assim mesmo e não vou Eu sou mudar. Quem quiser assim, eu não gostar vou de mim, que mudar, goste. eu tenho E aí a pessoa não sabe preguiça, por quê. eu Exato. tenho preguiça, sabe? Aquela coisa assim. Então, ela vai colaborar com a fuga dela. Ela está Claro. tamponando aquele problema que está impedindo ela de evoluir nas suas relações, Perfeito. né, na E sua vida normalmente pessoal, são essas profissional, pessoas que mais precisam e mais fogem. É mas verdade. precisam. Mais precisam. Exatamente. E às vezes não estão aqui, pessoal. Quem está aqui está procurando. Quem está aqui está É joia. isso. É. Então, isso é muito comum, né? Essa aceitação, ela vai sempre estar fugindo daquilo, tá? Então, ela foge também do tratamento, né? Ela se Sim, sim, auto-sabota, ela foge de sempre de querer ser uma pessoa melhor aí, com né? certeza. Que é aquela crença que é instalada, né? Então, a minha crença é essa, eu não mudo, eu sou assim mesmo, paciência, né? Eu vou continuar sofrendo, me fechando pro resto da vida e tá tudo certo. Me isolando e tá tudo bem. Aceitação. O outro ponto, que é o outro lado que a gente traz, de quem sofreu rejeição e abandono, que é a compensação, tá? Como que seria a compensação? A compensação, ela tá ligada ao excesso, tá? A aceitação, ela tá ligada à fuga. Eu aceito e eu Uhum, fujo. uhum. Eu fujo ou eu Ok, aceito. A ok. compensação está ligada ao excesso. O que acontece? Como eu fui rejeitada, então eu tenho medo, né, de continuar na minha vida sofrendo algum tipo de rejeição. Por esse medo, eu vou fazer o quê? Eu vou ser uma pessoa extremamente empata. Porque assim, eu vou criar aquela historinha de que assim, eu preciso sempre agradar demais o outro, eu preciso sempre fazer de tudo para Para que conquistar o outro. para É, conquistar, para que ele me ame, para que eu não seja para ser rejeitada. merecedor daquela pessoa. Exato. Mas o que essa pessoa faz? Ela 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 vai sufocar, né? É naquele relacionamento que a pessoa é totalmente insegura, sabe? Tem aquela insegurança Totalmente dependente do que outro. fica 24 horas controlando o outro, Uhum, sabe? uhum. Agarra, persegue. Então, assim, vem aí, vem desse abandono lá atrás, a rejeição, e ela vai querer fazer essa compensação. Então, na Perfeito. cabecinha dela, se eu for a melhor pessoa, se eu agradasse. Então, assim, ela esquece dela, né? Ela se esquece Aham, para fazer tudo pro outro, sempre. Porque sim, daí, assim ela vai ser aceita, tá? Então, esses dois lados ok. aí, a compensação e a aceitação. Ou para um ou para outro a pessoa vai fugir. Não tem remédio, João. Maravilha. Tratamento para isso. Qual seria? Bom, então Coach e eu vou, antes, psicologia. Você fala primeiro ou eu? coach, exatamente. Eu vou aproveitar o gancho só para citar, porque eu falei que eu ia falar um pouquinho da minha história. Vou falar muito rapidamente, para que algumas pessoas tenham entendimento, né? E aproveitando até o momento atual, as pessoas vão falar assim, poxa, que conexão legal, né? Como isso Aham, afetou durante muitos anos a minha vida. Então, quando eu nasci, era a Revolução de 64, que muitos chamam de golpe. O nosso tio, avô lá, o general Olímpio Mourão, por isso que meu pai tem o nome de Olímpio, né? E todo aquele momento, meu irmão mais velho, ele tinha tido um problema que ele nasceu sem esôfago. Então, ele foi para São Paulo fazer uma cirurgia no intestino para pegar um pedaço daquele intestino. Eu acredito que foi a primeira cirurgia bariátrica. Ele come, come, come e não engorda, né? E foi colocado, feita a cirurgia para que ele pudesse, então, alimentar, porque ele vivia sempre de sonda, né? Toda a alimentação que era posta na boca, era docinho que a mãe punha,
Ele é uma formiguinha enorme, né? Então, naquele momento eu estava nascendo, toda aquela situação, e a minha mãe vai para São Paulo. Então, essa criança, imagina na hora que ela nasce, né? Ela não tem compreensão de nada. Né? Se já viu o Claro. abandono do nascimento, eu fiquei depois lá no quarto com a minha avó, e sem nenhuma compreensão, cadê minha mãe? Né? Então, olha esse sentimento de rejeição, de Sim. abandono que gerou. Então, isso foi muito forte. Óbvio, ninguém tinha conhecimento disso, era uma situação. Hoje eu tenho consciência plena disso, já foi trabalhado. Amo minha mãe, tenho uma empatia maravilhosa, amo meu pai, que deixa isso bem claro, já agradeci em vários vídeos que eu fiz aí, então tá tudo bem. Aliás, eu amo todo mundo hoje, tá? Não tenho sentimento de rejeição, abandono com ninguém. Ao contrário, eu tenho de acolhimento. Mas Foi isso elaborado. causou isso tudo foi elaborado. E exatamente como é que eu consegui resolver isso? Então, quando eu passei, aí vem a questão do curso do coach, do seminário. Então, quando você passa, eu tinha feito vários trabalhos, já tinha consciência, mas finalmente, nesse curso, nesse seminário, que é o mesmo que eu vou fazer de treinamento para as pessoas que assim desejarem, o que a gente chama de forte impacto emocional. Então, são técnicas que vão mexer muito com o seu emocional, vão quebrar essas chaves, vão te trazer a consciência, e são várias técnicas que são feitas lá, o poder do abraço, o poder do perdão, o poder da gratidão, né, que todo mundo me vê todo dia a gratidão, agradecendo, isso é realmente encantador, isso é transformador. Então, essas técnicas de forte impacto emocional, elas têm um fator extremamente importante para que você possa conseguir obter os resultados. Então, você vai precisar, talvez, depende do nível né, que a pessoa se encontra, do seu abandono, da sua rejeição, dos seus traumas, das suas crenças, muitas vezes ela não vai conseguir isso lá só com o seminário. A gente tem que fazer depois um trabalho e muitas vezes vai precisar exatamente de um acompanhamento. Então, quando eu convidei a doutora Cíntia também para participar do nosso seminário, porque existe uma técnica lá que a gente chama de catarse, onde mexe muito, vai profundamente no âmago da pessoa, dos seus traumas, nós necessitamos de um apoio psicológico. Porque tem pessoas que realmente sentem mal, passam mal. Eu acompanhei o Polose durante 1 ano e meio, fui com o José Vitor, que é um titã da Polose, em seminário em Maringá, e eu vi situações muito assim assustadoras das pessoas. Né? Então, cada indivíduo traz em si, né, poderia usar até a música, né, os seus medos, os seus traumas, as suas rejeições, abandonos. E isso, às Sim. vezes, precisa realmente de um trabalho mais profundo com a psicologia. É algo que se encaixa muito perfeitamente. Às vezes as pessoas questionam, existe uma discussão, uma briga, eu não vejo por que haver. O coach está profundamente ligado à psicologia. E hoje, com o trabalho, inclusive, que a doutora faz, esse da constelação familiar, isso traz um desenvolvimento fantástico. Então, é isso que a gente quis trazer para vocês. Né? Vou permitir com que a doutora Cíntia passe. E lembrando, então, a gente vai ter, só para deixar gravado, alguns talvez saiam, no dia 28 e 29 de maio desse ano, aqui no MAB, no Centro Médico aqui da Rua da Paz, em Curitiba, 195. No Centro de Convenções, a gente vai fazer um seminário presencial. Claro, se todas as condições né, que hoje a gente está vivenciando, de lockdown, de pandemia, permitir. Senão, a gente faz o adiamento. Depois, nas palestras seguintes que eu vou fazer, vamos estar fazendo mês a mês, dia 9 agora do mês, 28, depois 6 e 20 de abril, 4 e 18 de maio, eu vou estar fazendo as palestras, então eu vou estar passando os links, vai estar aí debaixo, para o pessoal poder se inscrever. Tá? E hoje eu já vou pedir aqui um compromisso do pessoal que veio para a live. Eu sei que vai ser um pouco complicado de mandar, a gente normalmente quando a gente faz uma live, uma palestra, a gente pede uma ajuda de 1 quilo de alimento. Né? A gente faz uma ação social para as entidades. Então, para você que está hoje já fazendo essa experiência, pega esse quilinho de alimento aí, leva para uma assistência social, leva para um, ou recolha mais, faz um trabalho aí social, você já vai ver como essa gratidão ao doar vai te fazer um efeito bem legal. E depois vem fazer o seminário com a gente, vem participar com a gente, tá bom? Vai lá, doutora. Ótimo, ótimo. Um belo trabalho esse. Sim, Maravilhoso. Doutor, então assim, vamos agora fazer essa conexão aí com o seu trabalho, né? pois não. Vai ser Sim, até é um prazer assim para mim
poder estar participando disso, né? Porque como você comentou, é uma ligação, assim, não tem como a gente estar desvinculando uma coisa da outra, tá? Perfeito. Então, acho que um complementa, né? Você vai até um Sim, ponto e aí você deixa a bola comigo. sim, claro. Pode Claro. Porque a ser? gente refaz uma reprogramação neurolinguística com as pessoas, mas depois elas têm que Isso. trabalhar isso, claro, sempre. Então, como é que a gente vai trabalhar isso, gente? Desculpa as brincadeiras à parte aí, né? Sim. Como é que a gente vai trabalhar isso na psicologia? Então, a gente vai ter que identificar primeiro, tá? Nesse sistema familiar dela, tá identificando qual momento, tá? Em qual ponto ela tenha sofrido algum tipo de rejeição. Às vezes, eu falo assim, às vezes é inconsciente, ela não sabe, né? Por isso que a gente Claro. trabalha com a constelação, que a constelação ela vem para trazer, ela traz tudo que está inconsciente para a consciência, tá? Um processo terapêutico é muito rico também. A gente trabalha com as três vertentes. Então, conseguindo identificar da onde vem esse trauma, esse abandono, essa rejeição que está impedindo ela, o fluxo da vida dela, a gente vai estar trabalhando o pertencimento dela no sistema, o equilíbrio e a ordem, né? Que eu falei lá atrás. A gente vai começar a virar a chavinha dela para poder Uhum. incluir ela de novo naquilo que ficou lá atrás, para ela tudo desalinhado, né? Então, a gente vai começar a quebrar padrões aí, tá? Através do pertencimento, do equilíbrio e da ordem. E é muito forte isso na constelação. Acho que é um casamento muito legal nessa questão que o doutor está trazendo aí, coach Mourão está vindo aí, porque a constelação é isso, né? É quebrar esse padrão, é justamente tá alinhando o que está desalinhado, né? Então, tudo que é internalizado nela, a gente vai fazer o que? A gente vai desconstruir aquele padrão lá atrás, que foi traumático, e vai começar a construir, né, novos olhares ali. Então, essa inclusão é muito importante, é fundamental para ela conseguir realmente sair daquele sentimento de abandono, rejeição que começa a travar na vida dela. Fundamental, doutor. A gente vai simplesmente o quê? Falando uma forma mais clara, a gente vai fazer a ressignificação. A Né? gente chama de reprogramação neural, né? Linguística neural. Reprogramação neural. Eu É reprogramação. ressignificação. É, é Exatamente. Quase a tirar, mesma na coisa. verdade, é tirar a sujeira que está lá na cabeça e começar a colocar coisas Isso. positivas, coisas boas, para você criar essa transformação. Eu queria até Exatamente. deixar um dado, é muito interessante isso, porque, veja bem, pessoal, se todo mundo conseguisse fazer isso sozinho, resolver essas coisas, já teriam feito, sua vida já estaria transformada. Percebam que, às vezes, 13% das pessoas fracassam por falta de QI, apenas 13%. Ou seja, 87% é por questão de inteligência emocional. Então, veja a importância da psique na nossa vida. Tá certo? É isso As aí. pessoas se preocupam mais com o corpo, né? Mas a cabeça é o principal, gente. É o Ela principal, é que o nosso comanda comando. tudo, Não é à toa que ela está lá né? na parte de cima, né? Não é à toa. Não é à toa. Doutora, eu vou agradecer, nós já estamos aí com praticamente, eu vou agradecer a Tá todos que na hora nos de fechar. mantiveram aqui, até essa hora está na hora da gente fechar. Se você quiser deixar o seu recadinho, se alguém ainda tiver alguma pergunta, ou também depois a gente pode responder off, né? As pessoas podem entrar em contato aí com o Mourão Coach, né? O João Luiz Neves, com a Psicocíntia, nós vamos ter o maior prazer de responder a todos vocês, tá bem? Fica Com aqui o meu muito certeza. obrigado, doutora, foi maravilhoso. Eu que Como minha agradeço. primeira live, eu adorei, eu vou fazer muitas agora. Laurinho, você tinha que estar aí, eu Isso vou te aí. chamar depois. Vamos estar lá junto. José Vitor Reis, Marcel e Polozzi. A gente vai estar depois também trazendo esse pessoal aí para bater um papo. Maravilha. Doutor, obrigada pelo convite. Que venham muitas outras aí. Com Muito obrigada. certeza, Boa noite vamos para então. todo mundo que ficou com a gente até Boa noite agora. para todos, gratidão, um beijo no coração de todos Beijo. vocês.
Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.